606 a.C., não teria havido um cativeiro, nenhuma leva, que Nabucodonosor só teria dominado aquela região que estava agora sob domínio do faraó, né, do Egito. Então a Babilônia dominou aquela região e teria cobrado tributo. E só 597 a.C. é que teria iniciado o cativeiro, mas não é verdade, porque Daniel foi levado cativo, porque ele diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele já está lá interpretando os sonhos de Nabucodonosor. Você pode ler Daniel capítulo 2. Então, nesse momento aqui, começa o cativeiro de Judá. Nesse momento, Nabucodonosor ele não destruiu nada, ele apenas capturou algumas pessoas, normalmente eram príncipes, filhos de nobres, tá ok? Que foram levados para a Babilônia para viver na corte. Daniel foi viver na corte entre os sábios. Então, provavelmente, Daniel, ele pertencia a uma classe nobre de Israel. Jeremias diz que este era o ano 4º de Jeoaquim, e diz que o cativeiro deverá durar 70 anos, ou seja, só de 70 anos que eles voltam. Mas que bom que a tribo de Judá volta, porque as outras 10 tribos, elas não voltam do cativeiro. O motivo da revolta de Eliaquim, que o faraó Neco chamou de Jeoaquim, é a seguinte: em 2 Reis 24:1, Nabucodonosor dominou Judá, mas não levou ninguém cativo. Nessa época, Nabucodonosor ainda não era o líder do Império Babilônio. Seu pai, Nabopolassar, ainda liderava, sendo Nabucodonosor o general do exército. Em 605 a.C., quando Nabucodonosor ainda fazia campanhas no Oriente, seu pai morreu e Nabucodonosor voltou para a Babilônia para garantir a sucessão. Com isso, Eliaquim acreditou que poderia livrar-se, mas Nabucodonosor logo voltou e dominou Judá, e assim inicia então o cativeiro da tribo de Judá. Bom, as obras reprovadas de Eliaquim, diz que ele fez mal aos olhos do Senhor, e o profeta do seu reino, Jeremias. É importante também para essa parte da história, você lê o livro do profeta Jeremias, ele vai profetizar que Israel deveria aceitar o cativeiro, o que foi assim considerado um absurdo pelo povo. O povo não concordava com a profecia de Jeremias, tá bom? E claro, aí nós temos a história que Jeremias, ele infelizmente, ele acaba apanhando, tá ok? E existem exemplos, tá ok? Que o povo realmente, eles falavam contra Jeremias. Eu vou citar aqui, se vocês quiserem anotar, Jeremias capítulo 18, versículo 18, que diz o seguinte: então disseram, vinde e maniquemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Jeremias capítulo 18, versículo 18. Então Jeremias, como ele recebeu de Deus a mensagem que o povo deveria ser levado cativo, né? Deus pune, tá bom? Sempre lembrando de forma pedagógica. Alguns dizem, o Deus que eu conheço é um Deus bom, que ele não pune. Não, ele pune sim. Se nós não abandonarmos o nosso caminho errado, Deus vai nos punir até por amor. O Novo Testamento diz que ele açoita todo aquele que ele recebe por filho. Tá bom? Então, o cativeiro babilônio é uma punição para que Judá abandone de vez a idolatria. E isso vai acontecer, que é o pior dos pecados. Deus ser substituído, tá bom? Na fé do povo é o pior dos pecados. Tem pecado de violência, pecado de adultério, né? Tinham diversos pecados que eles cometiam, briga do povo de Deus contra o povo de Deus, muitos pecados. Mas quando você começa a adorar outros deuses, substituindo, né, o Deus da Bíblia no seu coração, então esse era o pior pecado que Israel cometia, e Deus assim
permite que eles sejam levados para o cativeiro.